Boa noite a todos. Que bom. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Mais um encontro do Gap NeuroArc. E eu sempre fico tão feliz quando chega o dia do nosso encontro, dos nossos encontros mensais, porque eles representam esse esse momento de pausa, esse momento de que a gente consegue dar uma paradinha na nossa rotina dos dias para que a gente aprenda juntos, para que a gente troque experiências juntos, para que a gente amplie esse nosso olhar sobre sobre a relação entre as pessoas, entre os ambientes. Então, sejam todos muito bem-vindos para quem está aqui ao vivo e para quem vai assistir depois. E se alguém aqui está chegando hoje, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a coordenadora do GAP, eu sou Sandra Marlise Sescon, eu sou especialista em Feng Shui e é muito bom coordenar esse grupo junto com a Ive, com o pessoal. É uma riqueza, né? Esse grupo que nasceu da, de uma convicção de que os ambientes têm um papel que é muito mais profundo do que às vezes a gente percebe, né? Eles influenciam tanto as nossas relações e é por isso que todos os meses a gente busca trazer convidados com temas que ampliem essa nossa compreensão sobre essa interação fascinante entre o espaço e o ser humano. E é esse o tema do nosso encontro de hoje, que é um convite, que é um convite para que a gente amplie ainda mais esse olhar. E quando a gente pensa em neuroarquitetura, é, também é natural que a gente comece a voltar nossa atenção para as descobertas mais recentes da ciência, né? Isso faz parte, já imagina a neurociência. Afinal, é ela que vem demonstrando por meio de pesquisas, de comprovações de que os ambientes influenciam o cérebro e o comportamento. Mas o encontro de hoje deixa uma pergunta bem interessante. Será que diferentes culturas já aplicavam esses princípios antes mesmo da ciência conseguir explicá-los? E a gente vê que ao longo da história, povos de diferentes regiões do mundo, eles observavam essa relação entre pessoas e os lugares. E é justamente sobre essa conexão que a gente vai conversar essa noite. Então, antes da gente seguir, eu convido para que a gente faça uma pausa, para que a gente desacelere um pouquinho, para que a gente ajuste a postura, respire fundo, para que a gente permita que esta conversa seja escutada não só pela mente, mas também pelo nosso corpo, né? Porque falar sobre ambientes é falar sobre experiências humanas. E a nossa convidada dessa noite é a nossa querida colega aqui do grupo, a Dani Garros, que há poucos há poucos dias, meses, não sei, ela esteve no Marrocos e aí ela trouxe muita coisa, muito mais que registros de viagens. Ela exercitou a observação. Então, hoje é uma oportunidade da gente refletir como diferentes tradições culturais podem aumentar esse nosso repertório, podem nos inspirar a forma de pensar tanto projetos arquitetônicos, né, sempre com esse nosso novo olhar. Dani, é uma grande alegria receber você aqui no Gap. Muito obrigada por aceitar esse convite, por compartilhar conosco essas tuas experiências, teus aprendizados e principalmente esse teu olhar sensível sobre esse tema tão inspirador. E, gente, eu tenho certeza de que vai ser uma noite de muito conhecimento, reflexão e inspiração. Então, Dani, bem-vinda. E para apresentar a nossa convidada de hoje, eu convido a Ive. Ive, palavras é sua. Bom encontro a todos.
Boa noite a todos. Eu sou a Ive, eu sou coordenadora de projetos aqui do GAP, junto com a Sandra. Eu sou arquiteta de formação, sou empresária aqui nos Estados Unidos e atualmente eu sou pesquisadora e mestranda em neurociência e também especialista em neuroarquitetura. E com muito prazer e satisfação, eu gostaria de apresentar aqui a nossa colega Daniele Garros, que ela é especialista em iluminação, neuroarquitetura e design biofílico, as áreas das quais desenvolve um trabalho voltado à criação de ambientes que promovem bem-estar, qualidade de vida e melhores experiências para as pessoas. Ao longo da sua trajetória, a Daniele tem se dedicado a integrar ciência, arquitetura e comportamento humano, compreendendo o espaço como um elemento capaz de influenciar emoções, relações, criatividade, produtividade e saúde. Além da atuação em projetos e consultorias, ela é idealizadora do Espaço DG, um escritório concebido a partir dos princípios da economia colaborativa, oferecendo um ambiente compartilhado, especialmente voltado para arquitetos. O próprio espaço foi projetado com base em conceitos da neuroarquitetura, da iluminação e do design biofílico, tornando-se um exemplo prático de como um ambiente pode favorecer a concentração, a criatividade, a colaboração, a troca de conhecimentos e o bem-estar. Daniele também compartilha seu conhecimento por meio de palestras, cursos e eventos, contribuindo para ampliar o olhar dos profissionais sobre a relação entre arquitetura, ciência e experiência humana. Recentemente, ela realizou uma viagem ao Marrocos com um propósito muito especial: observar como uma das culturas mais antigas do mundo organiza seus espaços e como muitos desses princípios dialogam com os conceitos que hoje vêm sendo estudados e evidenciados pela neuroarquitetura. Nessa noite, ela nos convida a construir essa ponte entre tradição e ciência, mostrando como diferentes culturas desenvolveram, ao longo dos séculos, soluções espaciais que continuam extremamente atuais quando pensamos em conforto, bem-estar e qualidade da experiência humana. Tenho certeza de que será uma apresentação muito inspiradora e enriquecedora para todos nós. Dani, seja muito bem-vinda ao Gap NeuroArc. Já estou aqui com o meu caderninho para anotar tudo, quero saber tudo. Muito obrigada. Agora é com você, querida. Oi, boa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz com o convite da Sandra, com a apresentação da Ive, e muito feliz por poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa viagem que foi sensacional. A gente estava falando da Disney agora, ela foi a minha Disney. Então, assim, muito temática e colorida. E vamos lá, vou começar aqui. Quero começar fazendo um alinhamento com vocês também, e pedindo para vocês fecharem os olhos. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente e pensar qual foi o ambiente que mais te abraçou na vida. Pensa num ambiente que tu tem muito carinho, pode ser o ambiente da tua infância, pode ser a casa de praia, um cantinho da casa da avó, um cantinho que tu te sinta realmente seguro e abraçado. Pensaram? Bom, agora podem abrir os olhos. Esse ambiente, ele não marcou vocês pela cor, pela distribuição dos móveis, pelo sofá sendo de marca ou não. Ele marcou de uma forma muito mais profunda, né? E é um pouco disso que eu quero trazer hoje para vocês. Como o Marrocos chegou em mim nesta profundidade, através de todos os sentidos, e realmente foram todos os sentidos, deixou uma marca muito profunda. Eu espero que vocês gostem. Compartilhar aqui com vocês.
Tá em tela cheia? Sim, tá certinho. Bom, eu não vou me apresentar novamente, né? Já fui muito bem apresentada pela Ive, mas a pergunta que não quer calar, né? O que o Marrocos tem a ver com a neuroarquitetura? O Marrocos ele é uma jornada por contrastes, aromas, formas geométricas e orgânicas. Todas elas nos trazem esse encantamento e cura. Como a arquitetura marroquina usa a natureza de forma intuitiva para devolver o equilíbrio que o mundo moderno nos tira. Então, é uma arquitetura ancestral, que a gente se encanta só de olhar. Aqui um pouquinho da localização, né? O Marrocos ele fica na África, ele fica bem na parte norte, no norte da África, fica a 14 quilômetros da Espanha. A gente tem a Espanha e o Marrocos divididos pelo Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. A gente tem bem a divisão aqui em cima de Tanger. E eu cheguei por Casablanca. Eu fui com um grupo, aqui eu coloquei a fotinho do nosso grupo, um grupo de mulheres muito afim de explorar cada cantinho do Marrocos. Então aqui eu coloquei todo o percurso que a gente fez, chegando em Casablanca, passando por Rabat, que é a cidade grande, né, a maior cidade de lá, a capital, indo para Tanger, que é o mais próximo da Espanha e Portugal. Descemos em direção ao deserto do Saara, passamos pelo Grande Atlas, que são as montanhas grandes aqui bem no meio do Marrocos, e chegamos a Marrakech. Marrakech é a cidade mais turística do Marrocos, né? A mais conhecida. Mas a gente chegou e saiu por Casablanca. Então a gente fez um bom trajeto, conhecendo boa parte do Marrocos. E o Marrocos, mesmo sendo África, a gente acha que não é, né? Porque os costumes da África e a cultura da África, por ela ser muito grande, ela é muito diferente. Então, nesse cantinho, ele tem uma cara árabe. Mas o que é neuroarquitetura, né? Acredito que a maioria de vocês saibam, mas eu acho que o óbvio sempre precisa ser dito. A neuroarquitetura, ela estuda como os espaços afetam nossas emoções, comportamentos e bem-estar. Isso através de luz, cor, texturas, proporções, sons que influenciam diretamente a forma como nos sentimos dentro de cada ambiente. Isso tudo vai muito além da estética. Os ambientes têm um impacto direto na nossa mente, corpo e emoções. E o Marrocos, ele é um laboratório vivo de design sensorial. Muito antes da neuroarquitetura existir, o Marrocos já criava espaços capazes de encantar, acolher, desacelerar e despertar emoções através dos sentidos. Aqui a gente vê na imagem uma foto de um riad, do jardim interno de um riad. E olha a perfeição dos detalhes. O nosso olhar, ele busca entender cada detalhezinho, e isso nos traz um desacelerar. A nossa mente procura olhar e silenciar tudo que tem dentro. E aqui, falando um pouco mais sobre os elementos da arquitetura que eu vou falar ao longo da apresentação. Então, para vocês se ambientarem, a gente vai falar da Medina. A Medina, ela é a cidade histórica, a cidade antiga. Então, são várias construções grudadinhas uma na outra, com ruelas orgânicas entre as construções. E essas ruas são muito estreitas. Imaginem que elas foram feitas há muito tempo atrás, um tempo que não existia carro, então era uma rua para pessoas, pedestres andarem,
de repente algum animal, né? Mas era uma rua muito estreita. E nessa Medina a gente tinha o comércio, as pessoas conviviam, moravam, tudo dentro da Medina. E ela se conectava através dessas ruas de forma muito orgânica. A mesquita. A mesquita é o local de oração dos muçulmanos, onde a comunidade se reúne para rezar, aprender e se encontrar. Então, ela também funciona como colégio e faculdade. Ela funciona como o coração espiritual da cidade, né? E só muçulmanos podem entrar na mesquita. Então, já é uma construção mais imponente, enquanto a Medina tem construções muito orgânicas, mais quadradas, né? E simples. A mesquita, não, a mesquita é mais rica. E o riad, que é a casa tradicional árabe. É uma residência de uma ou mais famílias construídas em volta de um jardim interno. Então, sempre tem um jardim interno e ao redor desse jardim é a construção, onde tem os quartos, a parte de cozinha e a parte central é onde a família se encontra, é a parte social. Né? Então, eles fazem tudo isso para a família se encontrar. Em volta dos quartos, na parte de cima, a gente tem varandas. Então, também promove o encontro das pessoas. E esse jardim interno, ele traz frescor, luz. Então, sempre tem luz natural, privacidade para dentro da casa. E o Marrocos é uma explosão de estímulos em todos os sentidos. É a primeira coisa que a gente vê, claro, né? O primeiro suspiro ao entrar no espaço é através da visão, não adianta. Onde a geometria desacelera a mente e os olhos encontram o silêncio. Eles trabalham com muitas cores, muitos materiais, muitos contrastes. Aqui a gente vê os mosaicos com muita cor. Né? Eles trabalham com muita cor, é incrível. A questão de detalhes, essa foto aqui central é uma porta de um castelo. Essa porta em latão, todo decorado. Depois a gente tem os mosaicos em cerâmica, um detalhe aqui em pedra, essa coluna em pedra. Aqui do lado, mosaicos em cerâmica. Aqui nesse canto, a gente tem um gesso esculpido, né? E aqui nessa primeira foto, é um portal, que é a passagem de um cômodo para o outro, num castelo também. É uma medina de esse aqui de um rei, ou de um ministro, não lembro assim. Mas toda a parte de cima é esculpida em madeira. Aqui já é gesso e para baixo é mosaico. E notem o piso, a riqueza de detalhes. Não tem um espacinho que não tenha decoração. Então a visão é a primeira impactada. As cores, né? As cores são super saturadas, uma harmonia que às vezes nos espanta, né? Pela forma que eles utilizam a cor. Aqui um vitral com vidros coloridos. Aqui a casa onde tem o Jardim Majorelli. É uma casa também com cores bem contrastantes. Aqui as especiarias, os tapetes feito à mão. Então, no Marrocos, as cores vão além da estética. Elas contam histórias, estimulam os sentidos, evocam emoções, influenciam espaços, porque a gente sabe que nenhum espaço é neutro. Ou o espaço nos impacta positivamente, ou ele nos impacta negativamente. E lá é uma explosão de cores. Iluminação. A iluminação é sensacional. Eles conseguem utilizar a luz de uma forma filtrada que atravessa os vitrais, atravessa as luminárias. Essa primeira foto, mais à esquerda,
a gente tem um detalhe na parede que é a luz filtrada da luminária. Então, essa luminária, ela é perfurada, as luminárias lá são metálicas, eu tenho uma luminária aqui, não sei se, vamos ver, se vocês conseguem ver, ela é metálica e perfurada, e ela cria esse desenho. Então, aqui, ela cria esse desenho na parede. Eu cheguei de noite, esse foi um riad que eu fiquei. O riad, antigamente, ele era casa de família, hoje ele é feito uma pousada. Né? Então a gente fica nos riades. E é incrível, eu cheguei à noite, as paredes todas decoradas, o chão e era a luz. Aqui na segunda foto, na mesquita, então eles usam muitos vitrais, eles priorizam muito a luz natural, a entrada da luz natural para dentro dos ambientes. Aqui, mais à direita, a gente tem o comércio, que são os souks. Aqui é uma. Quando é quente, é muito quente. Então, eles utilizaram esse painel, que é tipo um muxarabi, com vários desenhos para trazer essa luz filtrada para dentro. Então, a gente tem a luz natural, não aquece tanto, além de criar um desenho bem diferente nesse teto deles. E aqui no meio, a gente tem algumas luminárias. Essas luminárias, elas são para velas ou para lâmpadas. Então, a luz filtrada atravessa as luminárias, os muxarabis e desenha rendas de luz e sombra, convidando o olhar a desacelerar. Aqui é a parte do tato. A arquiteta, né, enxerga com a mão. Então, não tem como olhar isso tudo e não passar a mão. Foi uma coisa que eu mais fiz nessa viagem, porque aqui, bem à direita, a gente tem mosaico verde, mosaico vermelho com verde e uma porta em latão, também com alto relevo. Então a gente vai passando a mão em tudo, não adianta. Aqui, uma parede de adobe. A beleza imperfeita do adobe. Oi? Acho que alguém está com um áudio ligado. Então, aqui, a beleza imperfeita do Adobe. Por que, que tudo precisa ser liso, né? E perfeito? Eu acho que tem muita beleza na imperfeição. E essa terra moldada à mão, curada pelo sol, é uma textura viva. E ela é acolhedora, né? Que nos conecta com essa nossa própria essência, né? Então, assim, a maioria dos prédios lá são em adobe. E muitas vezes eles deixam com essa cor do barro mesmo. E aqui a primeira foto é de um pátio interno de um dos riades. Então dá para ver essa vegetação na parte interna que deixa a temperatura agradável. Além de trazer o sol, a vegetação ameniza o calor. Então, eles cuidam muito disso, trazendo a natureza sempre para dentro e se apropriando, né, dos benefícios que ela nos traz. E o olfato, por onde a gente passa, tem aromas. Então, os aromas intensos fazem parte da experiência sensorial do Marrocos. O perfume conta histórias, perfumes em barras. Então, aqui a gente tem essas barras perfumadas, sempre com essências naturais, né? Especiarias. Então, eles utilizam as especiarias para decoração, com cheiros. Aqui a gente tem com aromas, né? Aqui a gente tem um cheiro. Eu fui visitar aquele curtume. Eu não sei se vocês viram, agora me fugiu o nome da novela, mas uma novela da Globo que apareceu
esses curtumes do Marrocos. E esse é o primeiro curtume que ainda sobrevive da maneira que eles utilizavam, que eles faziam a cura do couro, né? Então eu entrei lá, nossa, um cheiro assim, ó, terrível. Então eles nos dão menta para a gente ficar cheirando e mesmo assim a gente não consegue ficar muito tempo lá. Então o Marrocos é cheio de cheiros, bons e ruins, né? E o chá de menta. Aqui na direita a gente tem o chá de menta, que é cultural, por onde a gente vai tem o chá de menta. Ele faz parte assim da do que eles promovem para a conexão das pessoas. Então, eles se juntam para tomar chá. Então, chá de menta, tu tem que aceitar. Se tu negar um chá de menta, tu tá desonrando, né, quem está te oferecendo, desagradando. E a audição. Dentro dos riades, a gente sempre tem uma fonte. Então, nos pátios marroquinos, a água não serve apenas para os olhos, mas para a alma. O som suave das fontes é uma terapia silenciosa. Limpa nossa mente, acalma os pensamentos e cria essa atmosfera de acolhimento. Então, eles utilizam a água também para a gente ter aquele sonzinho relaxante, para trazer os passarinhos. Então, além de trazer os passarinhos através da água para eles beberem, das árvores frutíferas, que tem muito por lá também, a gente tem essa conexão com a natureza viva, né? Muitos passarinhos a gente viu por lá. Agora vamos ver se entra o meu vídeo. Por enquanto não entrou, Dani. Oi? Por enquanto não veio o vídeo. Tá Não foi? só tá escrito o vídeo. Ah, vamos ver como é que eu faço para compartilhar agora. Tu tem ele, de repente abre o vídeo em outro lugar. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu parar. Agora veio. Ele passou direitinho? Ou travou? Passou? Tá. Tá. Vou voltar aqui para a apresentação.
Gente, se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa durante a apresentação, eu vou ficar à vontade. Ah, é, podem perguntar, para eu não me sentir sozinha aqui. Até ia falando, quando tu falou das cores, tu mostrou aquele lugar, tu disse que tu estava usando uma saia daquela cor, o azul. Sim, Azul Majorelli. Isso depois comenta. Tá, vou falar. Dessa vez não falei, né? Ah, ele não abriu. Deixa eu ver. Abriu aqui, só não tá em tela cheia. Tá. Deixa eu ver. É que não foi para tela cheia. Agora foi. Agora Foi? tá. Uhum, tá certinho. Então eu quis mostrar para vocês o vídeo, porque ali a gente consegue visualizar bem o que são aquelas ruazinhas na Medina. Aquelas ruazinhas estreitinhas. Eu passei por uma rua que tinha 50 centímetros. A gente pensa rua, uma rua que tinha 50 centímetros de largura. E nessas ruas a gente tem várias portinhas. As portinhas são simples e de uma dessas portinhas a gente entra no riad. Então, do riad ao refúgio, da rua ao refúgio. A gente sai daquela barulheira, daquelas ruas onde tem gente correndo, moto passando, bicicleta, e entra num espaço acolhedor, que é a entrada do riad. Aí quando a gente entra, a gente já tem essa surpresa, né? O teto mais baixo, acolhedor, com essa vista. E quando a gente entra no pátio, a gente tem a perspectiva, porque o pátio é aberto. A gente consegue visualizar o céu desse pátio interno. Então, da intensidade da Medina ao silêncio do pátio interno. Nosso corpo desacelera, a respiração muda e surge aquela sensação imediata de acolhimento e paz. Mais do que arquitetura, é um convite ao refúgio. Então, vê se não dá vontade de ficar nesse espaço aqui. É muito acolhedor. E falando um pouquinho mais sobre a geometria sagrada e o cérebro. Quando a gente olha para uma parede assim, toda desenhada, toda trabalhada, os nossos olhos procuram entender as formas. E eles dizem que esses padrões são padrões meditativos. O olhar desacelera, os desenhos parecem infinitos, repetem-se em ritmos quase hipnóticos, como uma meditação silenciosa feita de formas. Esses espaços eles provocam um encantamento no cérebro, e o nosso cérebro gosta disso. Ele gosta desses padrões que fazem sentido, dessas geometrias, dessa repetição, desses detalhes que criam essa sensação de ordem, né? Ordem e harmonia. E essa geometria sagrada, que são esses elementos que, que se repetem, né? Que tem essa simetria perfeita, eles têm uma redução de estresse. Então, o pesquisador Richard Taylor demonstrou que esses padrões fractais abundantes na ornamentação marroquina reduzem o estresse fisiológico em até 60%. Imagina, a natureza repetitiva e infinita desses motivos cria um estado de atenção focada e serena, um estado de calma contemplativo. Então a gente olha e se perde em tantos detalhes. A mente esvazia. A gente fica no momento presente. E aqui uma diferença entre fractais e geometria sagrada. Os fractais, eles são essas repetições com padrões da natureza, que eles têm uma autossimilaridade, e a geometria sagrada é
essas formas perfeitas, né? Essa simetria. E lá eles diziam que um artesão ele só tinha valor se ele soubesse fazer uma simetria perfeita. Então eles valorizam muito a forma. E aqui uma parte que eu fiquei chocada, gente. É inacreditável. Olhem aqui essa fonte. Uma fonte pequena, né? Ela deve ter 1,40 de altura. E cada, cada corzinha que está aqui é uma peça esculpida. Então, eles fazem a cerâmica lá. Eu fui ver a produção disso. Eles fazem esses pedacinhos de cerâmica colorida. O artesão, ele esculpe cada peça dessas, faz a forma, encaixa os desenhos para depois fazer aquelas fachadas imensas que é uma loucura. Né? Então, quando a gente entende o processo, a gente valoriza muito mais o resultado final. Eu fiquei simplesmente chocada com isso e eu acho que o valor que a gente dá às coisas tem muito a ver com o nosso repertório, com a nossa bagagem, porque entender isso faz a gente ter uma percepção diferente do trabalho, que alguém pode olhar as fotos e como fizeram. Eu fui postando as fotos e as pessoas, ai, mas quanta cor, né? Não tem nada a ver uma cor com a outra. E na realidade, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é uma cor, uma composição super harmônica, mas isso é do repertório de cada um. Então, esse sentimento e a valorização é individual, não adianta. E aqui, né, eu passando a mão em tudo. Então, incrível essa foto aqui do meio, com mais detalhes, detalhes de gesso, aqui de cerâmica, aqui a porta em latão, né, com esses fractais, os arcos. Realmente, a gente fica hipnotizado. E aqui, lembra que eu falei para vocês que eu cheguei em Casablanca? Então, Casablanca, ela tem a maior mesquita do Marrocos. Essa é a mesquita Hassan II, segundo, não sei como é que se fala, mas ela é a maior de lá. E é a única mesquita que se permite não muçulmano entrar. Então, o turista ele pode entrar. É a única mesquita do Marrocos que o turista pode entrar. Então, essa aqui, ela é mais nova. Ela foi construída em 7 anos. Agora, eu não sei como, né? Porque olha o detalhe, a riqueza de detalhes internos. A gente não vê uma parede lisa. O chão tem desenho, as colunas têm desenho, o teto, olha o teto, isso aqui é madeira esculpida. Esses lustres vieram da Itália, de Murano, na Itália. São imensos. Essa mesquita é imensa. A parte de baixo da mesquita é onde os homens vão para rezar. As mulheres ficam no mezanino que tem nas laterais. Então, as mulheres ficam no andar acima, mais próximos de Alá, né? Lá eles rezam para Alá. Mas é assim um espetáculo. A gente se perde lá dentro. A parte externa também é um espetáculo. Sempre tem uma torre mais alta. E eles fizeram realmente para que Casablanca tivesse esse destaque. E Casablanca é só essa mesquita. Temos uma pergunta. As formas fractais reduzem o estresse apenas quando estão inseridas no ambiente físico, ou o nosso cérebro entende quando olhamos em fotos ou desenhos? O nosso cérebro entende. Mesmo que seja uma foto, né, um desenho, um tecido estampado, o nosso cérebro entende as formas. É claro que essa textura ela enriquece,
né? Porque a gente tem a percepção de volumetria, então enriquece a experiência. Mas o cérebro entende mesmo em desenho. E aqui um pouquinho do artesanato deles, né? O Marrocos é riquíssimo em artesanato. Eles pintam as cerâmicas. Aqui é uma loja de luminárias. Então, a luminária perfurada de tudo que é tipo, para vela, para lâmpadas. Eles têm calçados, quadros. É assim uma riqueza. A gente vai achando que não vai comprar nada e volta assim com a mala cheia. E aqui falando um pouquinho então de proporção, escala e psicologia do espaço. Então a arquitetura marroquina cria sensações de acolhimento, proteção e encantamento através das proporções dos espaços. Vocês viram que a gente tem ali na entrada dos riades o pé direito variável, né? A entrada, a gente tem um pé direito mais baixo, que isso traz um acolhimento, né? Deixa o espaço mais íntimo. Essa mudança de pé direito faz com que o corpo perceba diferentes sensações, né? Então, os ambientes altos, a gente tem essa sensação de grandiosidade, como as mesquitas, né? Elas são altas, são grandiosas, nós nos sentimos pequenininhos e a gente sente que tem algo maior, né? Algo acima de nós. E a parte do ambiente mais baixo fica mais acolhedor, mais seguro. A questão do pátio como centro da casa, né? Nos riádios, o pátio central, então, ele funciona como ponto de equilíbrio, ele ajuda na orientação. Então, tu vai para o pátio central, tu consegue te orientar onde é que está cada coisa, onde é que está teu quarto, né? Onde é que está o banheiro, a saída. Então, ele ajuda na orientação. Isso nos traz calma, né? Porque a gente se sente seguro, sabe onde as coisas estão. Né? Isso cria também uma sensação constante de segurança e pertencimento, além de promover o encontro. Eles têm uma cultura que eles valorizam muito a família, os encontros. Então, esse pátio central, ele é a área social da casa. É onde eles tomam chá, é onde eles fazem as refeições, né? Onde se dá o encontro da família. E aqui um pouquinho sobre intimidade e hierarquia social. A arquitetura marroquina separa de forma muito clara os espaços sociais e íntimos. Isso faz com que as pessoas se sintam mais protegidas, confortáveis e emocionalmente seguros dentro de casa. A Laura fez uma pergunta aqui. Esse serviço manual, ele é valorizado dentro da própria cultura ou ele é mais turístico? Ele é valorizado. Eles utilizam tudo que eles fazem. Né? Então, a gente visitou algumas casas. O Marrocos é engraçado que ele é parecido com o Brasil em algumas coisas. Né? Como a gente tinha os índios antigamente, que a nossa cultura ancestral iniciou pelos índios e ainda tem alguns índios que mantêm essa cultura, lá eles têm os bereberes. Então, esses bereberes, eles são quem ainda falam um idioma, que é o idioma berebere, e eles têm nas casas deles essa cultura do chá, eles têm muitos tapetes, eles têm também esses mosaicos, vitrais coloridos. Né? Então, tudo que eles fazem lá, eles utilizam. Né? Dá para ver nas casas que elas são todas arrumadinhas, por mais que sejam simples, a fachada é simples, mas ela é colorida, ela tem esses detalhes. Então, realmente, eles utilizam e valorizam. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre cor, luz e regulação emocional.
Então, as cidades, a gente consegue entender em qual cidade a gente está pela cor, né? Essa primeira foto aqui de cima é de Marrakech. Então, as cores no Marrocos, o ocre de Marrakech, o azul de Chefchaouen, não são escolhas arbitrárias. Cada cidade desenvolveu uma identidade cromática que responde tanto ao clima quanto à psicologia dos habitantes. Então, esse ocre e terracota, ele vem do barro, né? E ele ativa essa sensação de acolhimento, pertencimento, porque não tem hierarquia de cores, né? Não tem, minha fachada é mais bonita porque é da cor tal. Não, é sem ostentação, né? Tudo da mesma cor. E o azul, vocês sabiam que lá tem uma cidade que se chama Cidade Azul? Pois é, essa aqui é a Chefchaouen, que é a Cidade Azul. Todas as casas são pintadas de azul, inclusive alguns pisos. Então a gente vai na cidade, ela é uma cidade no alto do morro, que a gente vai descendo as ruelas e todas as casas são em azul. Então, tons frios reduzem a frequência cardíaca e aumentam a sensação de espaço e de liberdade. Aqui é a Cidade Azul. Ela é incrível. Aqui é a entrada dela, que é em cima do morro, e a gente vai descendo ruelas que fazem esquinas, assim. A gente nunca sabe o que vai ter na próxima esquina. Então, isso nos traz nos traz a dopamina de não saber o que vem depois, e cada portinha, eu fiquei encantada com as portas, né? Uma porta diferente da outra, então a gente vai esperando a próxima porta, como é que vai ser, e ela é toda arrumadinha, né? Por mais que seja simples e muito antiga, essas cidades são muito antigas, elas estão preservadas, né? A gente pode ver a limpeza, né? Tudo arrumadinho, dá para ver que tem um capricho ali, né? E antigamente eles falavam que esse azul, ele repelia insetos e ele trazia a sensação de céu, né? Então, a parte mais mística, religiosa deles, pintou todas as casas, começou a pintar em função disso, né? Trazer o céu para a terra, além do azul, ser bom na questão do sol, né? Ele reflete o sol e espanta os mosquitos. E aqui, então, fazendo esse comparativo dessas conexões diretas entre Marrocos e os princípios da neuroarquitetura. A gente começa com a transição sensorial, essas entradas estreitas para aqueles pátios abertos, os padrões geométricos, fractais em azulejos, a complexidade ordenada que o nosso cérebro gosta e faz com que a gente relaxe, os sons restauradores que vêm através da água, das fontes de água, dos pátios internos, a escala variável, então os ambientes íntimos com pé direito menor, os grandiosos com pé direito mais alto, a identidade cromática através dessas paletas de cores, que elas são regionais, a natureza integrada, né? Então esses jardins internos, as plantas, as plantas frutíferas, né? As árvores frutíferas, que eles trazem também a questão dos passarinhos, né? E a natureza para dentro dos riades. Então, cada elemento da arquitetura tradicional marroquina possui um equivalente direto nos princípios da neuroarquitetura, revelando uma sabedoria milenar surpreendentemente alinhada com a neurociência moderna. Então, tudo que eles já faziam, eles adaptavam o ambiente para
para o ser humano. O ser humano era o centro, a gente adaptando tudo para melhor viver. Então, aqui de novo um comparativo, né? O pátio central do Riad, então a teoria do refúgio da perspectiva, da neuroarquitetura, que faz esse efeito de redução de estresse, sensação de segurança. O Muxarabi, que é aquela treliça que eles utilizam, né, que filtra a luz. Então, os princípios da neuroarquitetura é luz difusa, ritmo circadiano, com entrada de luz natural, né, que traz a regulação do sono, do nosso foco e bem-estar. Os mosaicos, que traz essa complexidade visual adaptativa, e o efeito é redução do estresse, do cortisol, em até 60%. A fonte de água central, que o princípio é biofilia e estimulação auditiva. Então, a ativação parasimpática, que é a calma, né? Esses becos curvos da Medina, surpresa espacial e exploração no princípio neuroarquitetônico, que nos traz um efeito de liberação de dopamina e engajamento através da surpresa. A escala humana das entradas, que nos traz então essa proporção, personalização e segurança, ativando a sensação de pertencimento e conforto. E a conclusão, né? A sabedoria dos espaços. Então, Marrocos não conhecia o termo neuroarquitetura, mas seus mestres artesãos, arquitetos e urbanistas aplicaram ao longo dos séculos uma profunda compreensão intuitiva de como o espaço afeta o ser humano. A transição sensorial dos riades, a geometria meditativa dos mosaicos, o som restaurador das fontes e a paleta cromática das cidades são respostas sofisticadas às necessidades neurológicas mais fundamentais. E o espaço é uma experiência neurológica, né? Então, cada decisão de projeto, cada cor, escala, luz, textura, gera essa resposta no nosso cérebro. A tradição, eu vejo que a tradição e uma coisa muito importante que eu vi é que eles têm como ponto de partida a cultura e a religião, né? A religião deles diz para não ostentar, né? Por isso que as mulheres se cobrem, né? Por isso que a Medina ela é simples, ela é toda da mesma cor, as portinhas são pequenas e o que importa mesmo está dentro. O Riad, ele é rico, ele é confortável para a família, ele valoriza a família. Então, eles carregam a tradição em cada estratégia, né, de arquitetura. Então, tudo tem uma intenção e um propósito. As culturas milenares, como a marroquina, desenvolveram soluções de projeto que a neurociência moderna está apenas começando a compreender e validar. Projetar para o bem-estar é possível e necessário. Incorporar esses princípios na arquitetura contemporânea é uma responsabilidade ética e uma oportunidade criativa transformadora. Aqui eu coloquei algumas curiosidades, mas eu quero saber se vocês têm dúvidas de alguma coisa que eu falei antes. Quero interação de vocês. Vamos lá. Dani, Eu eu quero. tenho. Posso falar? Desculpa. Rapidinho. Achei lindíssimo tudo, adorei os detalhes, fiquei louca para conhecer. E fiquei curiosa com uma coisa que tu falou no início, né? De pessoas comentando que, ai, com muita cor, como se fosse uma coisa ruim, e a tua percepção foi o contrário, e eu vendo as imagens tenho a mesma percepção que tu, né? O que que tu acha que faz essa riqueza de detalhes não sobrecarregar? Porque não me parece que é sobrecarregado, né? Seria pelos padrões, ou qual é a tua impressão? Eu vejo que é o conjunto.
Eu acho que são os padrões, por mais que tenham cores contrastantes, o padrão se repete. Então, ele vai se repetindo e a gente vai entendendo e vai achando bonito. Né? A questão das curvas, né? Que o nosso cérebro gosta de curvas, acha a curva segura, né? Tem essa tendência. Eu acho que é uma composição, não Um é pouco a de tudo, cor. né? E eu achei lindo, né? Eu, assim, sou suspeita, Ah, eu mas adorei, bem legal. uma estranheza realmente nas pessoas, isso a gente vê. Mas daí Uhum. vem disso, vem da percepção, do sentimento que é único, né? Da bagagem de cada um. Quanto mais tu vê coisas diferentes, mais tu acha isso. Não sei se tu vai te acostumando, né? E não sei se é o processo, porque depois de ver aquele processo para chegar no final, aquilo, só aquilo já me encantou. Verdade. Adorei, Dani. Parabéns. Bom, bom, eu vou dar uma passadinha rápida aqui pelas curiosidades. O idioma, né? O idioma oficial de lá é o árabe e o berbere, que é o indígena de lá, mas o francês é amplamente falado. Então, a gente vê, assim, o café da manhã era ótimo, porque tinha croissant, tinha. Ele tem uma colonização francesa. Então, assim, muito se fala em francês e a cultura ainda também é muito viva. Eu falei que Marrocos era Marrocos sabor França, porque tem muito da cultura francesa lá. A moeda de lá é o dirham marroquino. E eles não utilizam cartão. A única cidade lá que é a mais turística, que é Marrakech, a gente ainda consegue pagar alguma coisa com cartão. Mas lá foi um caos, assim. Tinha que ter dinheiro em espécie. Nos souks, né? Então, quando a gente ia comprar alguma coisa, tinha que negociar. Negociação faz parte da cultura, né? Eles dão um preço e a gente tem que ficar negociando, porque isso é o ritual, né? O ritual social deles. A barganha não adianta, tem que fazer. Questão de fotos, né? Em muitos locais, especialmente nas Medinas, a gente não pode fotografar. E não pode fotografar pessoas sem autorização. Pode fotografar uma parede, o teto, mas não pode fotografar de jeito nenhum as pessoas sem pedir autorização. E muitas vezes a gente pede, porque a gente queria fotografar alguma coisa, e eles não permitiam. Fez é uma das cidades mais antigas do Marrocos. É a maior Medina ainda em funcionamento. Agora eu não me lembro quantos metros quadrados de Medina, mas a gente foi até Fez. Fez é que tinha aquela parte dos mosaicos e lá é bem perigoso. Então, assim, a gente estava sempre com guia local e mesmo assim era perigoso. Fez também tem a universidade mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Ela foi fundada em 859. Então, essa aí a gente não pôde entrar, porque ela é uma mesquita, né? Então, a gente não podia entrar, podia olhar só de fora. E Fez também tinha o curtume mais antigo em funcionamento, né? Então, é o curtume, os mosaicos, e onde o couro ainda é tingido artesanalmente desde séculos atrás até hoje. Não me aguentei e comprei um casaco de couro azul. A capital do Marrocos é Rabat, né, a capital oficial e política. Casablanca, que é aquela mesquita, a maior mesquita do Marrocos, é a capital econômica.
e a maior cidade. Marrakech é a maior cidade turística e cultural. E Fez é a cidade espiritual e intelectual. E essa expressão, acho que vocês já devem ter visto em alguma novela, né? Não me lembro o nome da novela agora, mas é Ixalá, que a gente faz assim com a mão, Ixalá, se Deus quiser. Então é isso, gente. Não é sobre construir espaços para depois colocar um ser humano dentro. É compreender o ser humano para então construir o espaço. Porque a arquitetura não transforma apenas lugares, ela transforma a forma como vivemos, sentimos e nos conectamos com o mundo. Obrigada. Que lindo, né, gente? Nossa, as imagens, o colorido, a harmonia das cores, que a gente falou nas cores fortes, mas elas são tão harmônicas, tão agradável de olhar. Parabéns, Dani, pela Obrigada. É bom reviver a viagem. Muito legal, Dani. A Muito Mila legal. viajou comigo. Eu peguei o finzinho da apresentação, porque eu estava em aula, mas muito legal. A viagem foi realmente incrível. Conhecer a Foi, Dani lá foi muito legal. Foi, nossa, uns lugares incríveis. A arquitetura, os detalhes das coisas, é uma coisa surreal. Surreal. é surreal. É uma Maravilhoso. imersão, né? Não tem, Maravilhoso. Foi, não tem como não viver aquilo, assim, estar tá presente em cada momento. foi tudo Foi, bem corrido, mas valeu cada segundo. Foi bem valeu. legal. Vocês Parabéns, foram Dani. num grupo de arquitetos, Dani? Não, Não, foi um Não? grupo de mulheres de todo o Brasil e Ah, fora que do legal. Brasil, né? A gente tinha uma de. Da é onde uma é? brasileira que mora nos Estados Unidos, né? É, E o resto foi uma de cada canto daqui. uma de cada canto. Foi muito E eu legal. sou, eu sou Legal. fotógrafa, então cada uma era uma coisa, bem diferente, assim, bem eclético o grupo. Tu tá em São Paulo, Hum. né, Mila? Eu estou em São Paulo. bom. Valeu, Dani. Ai, valeu, valeu. Foi Dani, muito bom. tem uma pergunta aqui que ficou para trás, que é da ventilação. Peraí, eu vi antes, só deixa eu achar. Ela fugiu. Se tem ventilação artificial, não sei mais onde é que tá, mas antes eu vi, algo assim. Viu se tem ventilação artificial ou tudo é natural, que nem que a arquitetura propicia? Tudo natural. Eles pensam muito nisso, fazem janelas embaixo, janela em cima, para ter ventilação cruzada e várias aberturas. A questão do riad ter o centro aberto é para ter ventilação, para ter janela em todos os quartos, para ter essa integração. E até Então, os materiais, né, que eles usam, o próprio barro lá, esqueci a é, palavra, que eles Adobe. usam, isso, o Adobe, ele é justamente para isso, né, a gente tem é, muito, quando tu falou do Adobe, eu lembrei muito lá de Manaus, da cidade que eu sou natural de lá, e tem algumas casas lá, tanto lá quanto no Nordeste, que eles usam justamente o Adobe, justamente porque lá é extremamente quente. Então ele é um material que realmente ele ajuda bastante no conforto térmico, né? sim. E até a questão das ruelas, né? Das ruas serem estreitas, é para o sol não chegar lá. Para a pessoa que está caminhando na rua ter um conforto térmico. Então, tudo isso é pensado, né? Janela alta, esse teto treliçado para passagem da luz filtrada, ter troca de ventilação. É tudo assim, que às vezes a gente faz umas coisas em vez de olhar lá para trás, né, de como eles faziam, eles olhavam a árvore, olhavam os galhos e criaram o Muxarabi. Não, vamos criar uma superfície que traga privacidade, mas deixe passar a luz, o vento, como se fossem galhos de árvores. Né? Então, olhar para a natureza e tirar esse, essa inspiração, esse aprendizado, né? Eu acho que é isso.
Gente, antes de passar a palavra para Mila, vamos tirar uma fotinha? Quem puder abrir a tela, fazer um sorriso bonito, passar o perfume da Dani. Ela trouxe. Eu tô aproveitando pra comer. Por isso que eu tô com a tela desligada. Eu vou falar Pera uma aí, coisa. prof. Tá Vou falar bom. uma coisa rapidinho. Essa questão do Adobe, que eu acho incrível. Eu sou da permacultura, uma coisa, não no trabalho, eu acompanho bastante. Mas o que me falaram quando a gente ficou lá nesse Riad, que tinha do lado dele tinha umas casas que foram bem destruídas pelo terremoto, que o governo Ai, agora está obrigando, a depender da região, acho, não sei exatamente, até um tanto de concreto, porque o terremoto, eles tiveram muitos problemas com isso, perderam muitas casas por causa do terremoto de 2023, morreu muita gente, né? Então parece que agora está tendo uma coisa que eles têm que usar um pouco mais o concreto para dar uma segurada. Mas tem muitas é, regiões que é só adobe, tem muitas regiões que é só construção de adobe. a gente visitou um vilarejo que até é patrimônio histórico pela Unesco. E ele é só de adobe. E na verdade, a chuva começa a desmanchar, né? É barro. Então, assim, boa parte eles têm que refazer. E lá neste local, eles refazem também do jeito antigo, né? Mas ali em Marrakech, depois assim, desses terremotos e tudo mais, a gente vê coisa nova, a gente já vê o concreto. A gente vê bem direitinho a diferença, assim. Bom, gente, Dani, ah, Dani, só uma pergunta: o que que te levou aí para o Marrocos? então, Boa. foi o primeiro destino, assim, diferente mesmo que eu faço. Eu ia para a Europa, eu ia para os Estados Unidos, gosto muito de praia, mas eu acho que no último ano eu comecei a fazer coisas diferentes. Eu quis explorar lugares diferentes, fazer cursos diferentes, né, trabalhar mais. Eu acho que essa autoconsciência, autoconhecimento, e apareceu para mim o Marrocos. Eu estava procurando uma viagem que eu queria fazer sozinha, mas eu não queria fazer sozinha, tipo, olhando, fazendo o roteiro, principalmente quando apareceu Marrocos, eu vi que não podia ir sozinha, né? Tinha que ir com um grupo. E apareceu para mim, né? E hoje eu tenho me deixado levar pelas coisas que aparecem, para o que o universo traz. Então, foi muito bacana. Não foi nada Deve assim, ter sido uma experiência maravilhosa, né? foi incrível. E é muito bom olhar as fotos de novo, relembrar. Ah, é muito legal. Eu voltaria, mas daí eu acho que eu iria mais para Marrakech. Eu acho que a gente vai fazer um grupo de novo e vai voltar, né? Eu vou com 2 malas, porque assim dá vontade de trazer tudo. Muito bem, muito obrigada. Ai, obrigada, gente. Adorei poder compartilhar novamente aqui com vocês, agora online, né? Para todo mundo poder assistir. Fico muito feliz. Conseguiu tirar fotinha, Sandra? Tirei umas fotinhos aí. Para quem conseguiu abrir a câmera. Muito bom. Sai todo mundo bonito. Ai, que bom, que bom. Espero que eu não tenha corrido muito, não tenho muita. Uh, não tenho feito muitas palestras, essas são as primeiras, assim, a gente vai pegando o jeito, né? Mas tá aí, acho que eu passei tudo que eu queria passar. Dani, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? É Sempre a gente tem isso que. O pior passo é começar, depois só vai. E foi maravilhoso, parabéns. que bom, obrigada. Foi muito legal. Foi uma apresentação muito rica, né? Eu acho que isso que a Dani mostrou, uma cultura um pouco diferente, que com a história veio desenvolvendo essas soluções espaciais diferentes. Enquanto ela falava, eu me lembrava de algumas coisas como
Quase todo mundo aqui já sabe que eu dou aula de Feng Shui, muitas são minhas alunas, eu falo sempre, né, que eles observavam a natureza para depois retratar e observar os espaços, e é isso que a Dani trouxe, é muito isso, né, para buscar os melhores lugares, para trazer o conforto, o bem-estar, essa experiência humana. E a Dani trouxe de um jeito assim, ela conseguiu trazer para a gente chegou no lugar, viajou junto com ela para Marrocos, e ela foi fazendo esse link com a neuroarquitetura e fazendo a gente perceber e até melhorar o nosso olhar sobre essa relação entre tradição, cultura, neuroarquitetura, e a gente conseguiu perceber, né? Com certeza, todo mundo que estava aqui percebeu como esses conhecimentos podem conversar e podem dialogar com com a nossa prática profissional também, com o nosso olhar dos espaços. E com certeza nós saímos bem inspirados daqui, aquelas imagens lindas. E eu lembrei da Dani, como eu já tinha assistido essa palestra pessoalmente, ela estava com uma roupa, uma saia que era um azul. O azul Majorelle. Eu não tenho nenhum azul aqui, Azul Majoré. mas E aí tu falou da casa, que é. Quer falar um pouquinho daquela casa? a gente visitou um jardim, que é o Jardim Majorelle. É um jardim Maravilhoso, que foi. Ah, é lindo, né? A maravilhoso. gente teve que fazer correndo, né, Mila? As Mas, duas que nossa, ficavam para eu não trás queria ir tentando embora, e o povo fazer correndo, eu, pelo amor de Deus, deixa eu fotografar, eu quero ir embora daqui. é, um jardim Maravilhoso. maravilhoso. O Majorelli, que era o dono daquela casa que eu apareci ali na foto, ele fez esse jardim e o jardim era muito lindo. E o Yves Saint Laurent foi lá, visitou esse jardim e achou divino as cores, ele amou, né? E no meio disso, o Majorelli morreu e o jardim ficou abandonado 20 anos. Aí o Yves Saint Laurent comprou o terreno e refez o jardim que já estava bem abandonado, né? Ele restaurou o jardim e colocou esse nome de azul Majorelle, que era o azul que ele é o azul anil, né? Aquele azul meio que da caneta Bic. Então deixou esse azul, registrou esse azul, e ele trouxe toda essa cultura do Marrocos para as passarelas, né? Então o Yves Saint Laurent ele se inspirou nas cores do Marrocos e ele diz que após a saída para o Marrocos e conhecer toda a cultura, ele começou a usar mais cores, né, que antes ele não usava. E eu acho que uma das coisas que eu trouxe também de lá foi isso, a questão de cor. Eu sempre gostei muito de cor e meus projetos sempre trouxeram cor, mas eu vejo que a gente perdeu a cor, né? A gente perdeu a cor, seja nos carros, nas roupas. Tem vários memes aí que falam sobre isso, né? Os apartamentos estão cinza, né? Ou bege. A gente perdeu a cor, né? Por que a gente perdeu a cor? Se é tão bonito, né? Por que esse medo de usar cor? Né? Enjoou, troca, pinta a parede, enfim, né? Então, assim, eu vim do Marrocos com esse sentimento de que, vamos lá, vamos colocar mais cor, né? Eu acho que faz todo o sentido. E eu não sei se tu tem essa sensação, Dani, mas pra mim as cores, elas são dramáticas, elas deixam o lugar mais dramático, mais, sabe, assim, parece que elas conversam com a gente, né? Parece que o lugar, ele sussurra, ele tem essa coisa, assim, mais mística. Eu não sei dizer, eu tenho essa sensação pra mim, eu não sei se vocês têm. É tipo que nem quando a gente diz, que eu vou brincar agora, pra mim, o número 7 é verde. Não sei pra vocês, mas o número 7 pra mim ele sempre vai ser verde. Essas analogias que a gente faz com as cores, assim, eu acho muito. As cores, elas têm essa possibilidade com a gente. E a composição inteira, né? Então, é a cor com a luz, né? A composição entre as cores. Né? Esses dias uma cliente minha falou, não, essa cor vai deixar tudo escuro.
Não, não é a cor que vai deixar tudo escuro. É o equilíbrio, a composição, a luz, a sombra. Né? A gente não pode julgar as coisas assim. Né? Tudo tem um equilíbrio. Ai, falando das cores, a Vânia escreveu aqui que possamos levar como exercício diário o olhar da neuroarquitetura por onde passamos, a experiência do lugar. Sempre falo, não nascemos para viver em caixas cinzas. E o Alexandre, querido Alexandre, chegando hoje, bem-vindo, escreveu que todas essas imagens do Marrocos lembram, de certa forma, a casa da minha avó. Ai, devia ser linda, né? Aham, é verdade. Que bom que a gente vê um movimento já, né? Para mistura de cor, de texturas. Mas eu acho que ele ainda está bem tímido, assim. Bem, então, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Ive, Eu tava lembrando aqui no comecinho, quando ela pediu pra gente respirar, e eu fui lá pra casa da minha avó. Esses dias eu tava fazendo um exercício de memória afetiva e eu tava lembrando, aí me fizeram uma pergunta, qual o lugar que onde você tem lembrança que você se sentia mais feliz, né? E foi automático, foi a casa da minha avó, e era uma casa muito simples, e ficava no fundo de um corredor, assim, tinha um corredor enorme. Para chegar nessa casa, era uma casa de madeira. E é engraçado porque assim, eu tenho poucas memórias da minha infância, eu não tenho muitas memórias, mas dessa casa eu tenho uma memória muito forte dessa casa. E com certeza é porque eu fui muito feliz nela. E eu lembro que tinha, eu não sei se vocês lembram daqueles barril de óleo, e aí eu fazia aquele barril de piscina, na minha piscina. E eu tenho lembrança disso, assim, ontem eu fiquei lembrando disso. E aí você fez esse exercício, eu voltei de novo lá na casa da minha avó. E aí, falando em cores, eu lembrei de duas cores, das cores de dentro da casa, que antigamente a gente pintava muito de verdinho, aquele verdinho clarinho, né? E eu lembrei das rosas, ela tinha uma roseira, então tinha várias rosas, assim, era uma rosa bem, era misturado com lilás, assim, lilás com branco. E, e é uma memória muito forte, assim, que eu tenho dessa. E hoje eu falo assim que realmente a gente perdeu as cores, né? Eu faço talvez uma, uma reflexão aqui, talvez seja pelo excesso de informação que a gente está tendo com relação às telas, com relação aos algoritmos, né, as redes sociais, é tanto, né, aqueles ambientes instagramáveis, né, eu acho que acaba que a gente está tão imerso ali, está tão cansado, que talvez quando a gente vai para casa a gente não quer, a gente quer um pouco de ausência de cor, quer um pouco que descansar, mas também tem o fator tendência, né, a cor do ano agora foi aquele branco, eu não sei o nome dele, mas foi o branco, né? E justamente estava associado com essa questão do excesso de informação que a gente anda tendo, né? Então, assim, eu acho que nada é uma coisa só, né? É sempre uma somatória de coisas que a gente vai vivendo e que a sociedade vai implantando e vai criando aquilo como se fosse uma verdade absoluta, e a gente, quando vê, está imerso naquela vibe ali, sem perceber, né? Então, eu acho que esse exercício da gente de viajar, como você fez, né, Dani, de ir para outro país, de conhecer uma outra cultura, de ter uma experiência, né, de vários sentidos. Imagina, você teve uma experiência com cheiros diferentes, com cores diferentes, com texturas diferentes. Então, eu acho que tudo isso é um repertório que a gente precisa ter para a gente poder projetar melhor, né, para as pessoas. E você está de parabéns, Dani, muito rica a sua apresentação. É, muito obrigada pela sua doação. Eu sei que hoje eu sempre gosto de dizer que o tempo é o nosso ativo mais caro hoje. Então, quando a gente doa o nosso tempo para alguém ou para algo, é porque porque aquilo é muito especial. Então, eu fico muito agradecida pela sua doação, pela doação do seu tempo, da sua experiência, de compartilhar isso tudo com a gente. Muito obrigada.
Ah, eu agradeço também. Eu tava escutando a Ivy agora e eu lembrei de uma frase do Mário Quintana, eu vou ler ela aqui para vocês. Que não importa que a tenham demolido, a gente sempre continua morando na velha casa em que nasceu. E a Ivy, ela pode não ter nascido na casa da avó dela, mas o contexto, ela sempre vai estar morando lá. Sempre vai ter uma parte de ti que vai estar morando lá. E quando eu fiquei nesse espaço de reflexão, Dani, eu pensei exatamente no lugar que eu tô hoje, que eu voltei para casa dos meus pais e em pouco tempo eu vou sair daqui. Eu já tô com dor no meu coração, sabe? Então eu aproveitei esse momento para eu curtir aqui e estar no presente. Foi muito bom. Muito obrigada por me fazer voltar pro presente, que às vezes a gente fica tão no futuro e pensando em coisas e eu voltei pro presente. Ah, coisa boa. E a gente vê que as coisas que marcam não são coisas mirabolantes, né? É uma junção de pequenos detalhes. Então, assim, eu acho que esse benefício da neuroarquitetura, da gente olhar para isso, não quer dizer luxo ou gastar dinheiro. Não, eu acho que é o contrário, inclusive. Pequenas coisas que a gente pode fazer, né, através dessas estratégias de neuroarquitetura, design biofílico, que nos trazem de novo esse, essa sensação, né, e transforma os espaços, né, em memórias. Eu acho que a gente pode criar novas memórias, mesmo com pequenos detalhes. Muito bem, Dani, muito obrigada A mais uma. Marina também foi para casa da avó dela. Todo mundo foi para casa da avó, gente. Eu acho que casa de vó não adianta, né? Casa de vó não tem, é imbatível casa de vó. É, O ranking da casa da avó. Ai, parabéns, gente. Mais alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Estamos aqui para isso. Amanhã vamos ter live com a Laura, né, Laura? Vai falar de cores também, ela com a Jéssica, que também anteriormente fez uma apresentação para nós aqui de um hospital, muito interessante. Então, vamos prestigiar aí a live da Laura para a gente estar compartilhando aí mais um pouco do que a gente acredita aqui com a neuroarquitetura. Isso, a gente vai falar bastante do que a gente falou hoje. Depois eu compartilho lá com vocês, vai ser às 7h30 amanhã. E muito do que a gente falou aqui, a gente vai falar amanhã sobre tendências, sobre a questão da luz, que ela não tá sozinha, então vai ser bem legal. Conto com vocês, quem puder assistir com a gente, vai estar bem Você já jóia. colocou o link lá no grupo, né, Laura? É no Insta, é no É no Insta do Insta? estúdio. Põe aqui, Isso, porque quem não tá lá no grupo, de repente aqui já tá, acessa para vou, vocês. vou Coloca aqui no colocar. link. Legal. E já estamos falando em agenda. Em agosto a gente já vai ter mais um encontro. A gente vai receber a arquiteta Daiane Padilha. Quem convidou a Daiane foi a Daniela Basso, né? Todo mundo aqui no grupo que traz algum palestrante, essa é a riqueza do grupo. Sempre alguém traz alguém novo. E ela vai trazer uma reflexão bem interessante, né? A casa abriga o corpo e o corpo acolhe a alma. Então, eu tenho certeza que vai ser mais um encontro bem inspirador, né? Então, fiquem atentos lá no grupo que sempre vai ter algum convite. E todos aqui são convidados, tá? Vai estar palestrando, quem quiser compartilhar aqui algum conhecimento. Nosso grupo, ele é multidisciplinar, então não somente a nossa área, mas as áreas, qualquer outra área. Já tivemos até advogados aqui, né, Sandra? Sim. Acho. Então, quem tiver um colega, um amigo que pode contribuir com algo que seja ligado aqui à neuroarquitetura, porque a neurociência ela é uma ciência de base, então a gente pode ligar ela a várias áreas. Então, por isso que o nosso grupo é muito rico. E Exatamente. quem quiser convidar também, nós temos lá no grupo, tem um linkzinho lá, a gente pode, se vocês quiserem, vocês pedem para a gente manda o link para vocês mandar para a pessoa para coletar os dados, aí já entra no grupo e a gente já vê na nossa agenda aí
de palestras e encontros. Temos também, eu acho que esse mês nós não vamos ter um grupo de workshop, né, Sandra? Nós temos algumas atividades. Hoje a Dani fez uma palestra, mas nós temos também grupo de estudo e também temos o workshop e mini curso. Então, se alguém tiver algum curso ou quer, é até uma oportunidade, né? De repente, eu estou querendo criar um curso, então vamos fazer um plano, um piloto, apresenta, porque daí você já tem um termômetro de como que vai ser. Então, não perca essa oportunidade, porque o grupo também é para isso, é para também estar fomentando, como a Sandra sempre fala, é um ambiente seguro, a gente está aqui para se ajudar, para se apoiar e para crescer juntos. Exatamente, Ive. E agora tu me lembrou que a gente teve alguns mini cursos feitos aqui que foram o teste. As pessoas estavam preparando o curso e antes de colocar o curso no mercado, elas vieram trazer para a gente gratuitamente. E então, está aberto, esse grupo está aberto a esses encontros. E bem-vindos a quem está chegando hoje. E foi muito bom, Dani. Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, a tua generosidade. A Dani abre o espaço dela, muitas vezes, para o nosso grupo se encontrar lá também. Espaço físico, né? Aqui em Porto Alegre, para quem consegue participar, é muito bacana. Então, obrigada pela tua contribuição, foi muito bom. Obrigada, Ive, pela apresentação da nossa convidada. E nos encontramos no próximo mês. Foi muito Um bom. beijo, gente. Bom Obrigada a descanso a todas. todos. Obrigada pela audiência. Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu. Mila. Obrigada por Parabéns, Dani. tudo. Obrigada. Faltou falar do Cortume. Ai, Para quem faltou. quiser. Não, você falou do Cortume, mas você não falou a coisa mais importante.